Querido amigo, hoje o meu objetivo é estudar com você o Salmo 118, e veja só, e o Salmo 120. Como você pode perceber, a nossa sequência de 3 salmos diários será interrompida. Na verdade, nós estamos diante do Salmo 119, e pelo seu tamanho, nós vamos estudá-lo nos 2 próximos programas. Portanto, hoje, nós vamos nos ater no Salmo 118 e 120. O Salmo 118 tem como título, Deus é digno de confiança. Esse salmo é um salmo de louvor em que o salmista canta a sua gratidão a Deus com a participação da congregação, que em certo sentido, ele respondendo com louvor. Na celebração da Páscoa, esse salmo era cantado com os oficiantes avançando pelo centro, parando e fazendo genuflexão. E o povo respondia em uníssono, a misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. E assim por diante. Nós vamos vendo essa expressão no versículo 1, 2, 3, 4 e depois lá no final do salmo no versículo 29. Esse salmo então se destaca por Jesus fez uso do versículo 22 como uma profecia da sua rejeição pelos líderes judaicos, conforme relata Mateus no capítulo 21, 42. Destaca-se também esse salmo por ser o último dos 6 salmos de louvor, que incluía os salmos 113 e 14, que eram cantados antes da refeição da Páscoa, e os 115, 116, 117 e 118, que é esse salmo, eram cantados depois dessa refeição. O tema do salmo, então, é esse hino de louvor a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, Ele merece receber a gratidão do seu povo. O conteúdo do salmo é uma ação de graças individual com a participação da congregação. Como pede esse gênero de salmo, o orante recorda a sua situação difícil, quase desesperadora. E como pediu ajuda ao Senhor, e esse o escutou e livrou, ele publicamente canta aquilo que Deus lhe fez. As palavras de gratidão provocam na congregação o louvor pelas qualidades e ações gloriosas do Senhor. O Salmo, então, nos inspira a confiarmos no Senhor, que ouve e atende a nossa oração. Por isso, o desafio do Salmo pode ser expresso da seguinte maneira. Mesmo diante das piores situações, podemos nos entregar alegremente ao Senhor, sabendo que ninguém pode fazer mal, pois todos os dias são feitos pelo Senhor. Eu repito, mesmo diante das piores situações, podemos nos entregar alegremente ao Senhor, sabendo que ninguém pode nos fazer mal, pois todos os dias são feitos pelo Senhor. E nós vamos encontrar 5 razões aqui nesse salmo, pelas quais podemos confiar no Senhor. Salmo 118 nos apresenta, então, 5 razões pelas quais podemos confiar no Senhor. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 4, podemos confiar no Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e misericordioso, querido amigo. Esse salmo inicia e termina com essa mesma frase. Nos versos seguintes, 2 até 4, o salmista chama os fiéis para louvar a Deus. Cita aqui os mesmos 3 grupos mencionados no Salmo 115, Israel, a casa de Arão e os que temem ao Senhor. Essa citação também vai acontecer no Salmo 135, que nós vamos estudar nos próximos programas. Esses 3 grupos de pessoas são significativos. Israel significa todo o povo de Deus, descendente de Abraão. E também, veja bem, descendentes pela fé. Portanto, eu e você estamos incluídos nesse povo. A casa de Arão identifica todos aqueles que trabalhavam no serviço no templo, principalmente os sacerdotes. Por isso, eu e você, que já somos salvos, também estamos incluídos. E ainda o terceiro grupo, os que temem ao Senhor, identifica aqueles que estão sendo salvos. Isso é, mesmo não sendo israelitas, eles já tinham aceitado o judaísmo e tinham crido no Deus Yahvé. E nesse sentido também nós somos identificados porque nós somos os enxertos na oliveira. Você deve se lembrar de Romanos 9, que nós já estudamos.
Então a misericórdia de Deus, a sua bondade deve ser celebrada não apenas porque ela dura para sempre, mas porque ela alcança a todos que lhe são submissos. Em segundo lugar, nós louvamos a Deus, podemos confiar no Senhor, pois a verdadeira segurança está somente nele. Essa é uma segunda razão pela qual podemos confiar no nosso Deus. A nossa segurança está nele. Na sua angústia, o salmista invocou o Senhor. Deus o protegeu dos homens maus. Querido amigo, será que Deus não tem feito isso com você também? Com certeza. E a resposta mais honesta é aquela em que se admite que podemos ser atacados, sim, por inimigos. Eles podem nos prejudicar, mas nós podemos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque a nossa segurança está nele. Em terceiro lugar, nos versículos 10 a 18, podemos confiar no Senhor, porque Ele luta a nossa luta. Que grande bênção é essa, querido amigo? Quando Ele nos deixa lutar, Ele nos dá o seu nome. E em seu nome há poder. Veja bem, Deus sempre ampara os seus escolhidos. Deus sempre ampara o seu ungido. Deus amparou o salmista, dando-lhe vitória sobre os seus inimigos. 3 vezes ele repete esse refrão. Em o nome do Senhor, eu as destruí. Em o nome do Senhor, eu as destruí. Em o nome do Senhor, eu as destruí. Versículo 10, 11 e 12. Nos versos 15 a 18, ele reconhece também que sofreu, mas não foi destruído. Por quê? Porque Deus é digno de confiança. E aplicando esses versos ao Senhor Jesus, podemos constatar que o enxame de inimigos, como abelhas, o cercaram e queriam derrubá-lo. Mas ele permaneceu firme. Não confiou nos homens, veja bem, nem nos seus discípulos, mas colocou toda a sua confiança no Pai. E conforme o versículo 18, Deus provou até a morte, mas não o entregou à morte, antes o ressuscitou. Em quarto lugar, nos versículos 19 a 24, podemos confiar no Senhor, pois Ele nos abre as portas da justiça. E essa frase é muito significativa. Sendo esse cântico de louvor, que era um cântico entoado na caminhada em direção ao templo para a celebração de louvor, entrar pelas portas do templo significava ter comunhão, ser aceito na comunhão com Deus. E só é aceito para comungar com Deus alguém que já foi justificado. Alguém a quem foi imputada a justiça divina por estar na presença de Deus. Querido amigo, você hoje pode ter a sua vida justificada pelo Senhor. Para isso, é importante que você creia. Hoje pode ser o seu dia de salvação. Apenas creia. Confie no Senhor. E em quinto lugar, nos versículos 25 a 29, podemos confiar no Senhor, pois Ele é a nossa luz. Em meio a esse mundo tenebroso, disse o Senhor Jesus, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse isso lá em João 8:12. Agora, sabe por que o Senhor Jesus fez essa afirmação? Porque Jesus é a luz do mundo. O Senhor é a nossa luz. E o Salmo encerra com palavras de louvor e festividade. Veja bem, o trecho do versículo 26, bendito que vem em nome do Senhor, é citado nos relatos da entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, no Novo Testamento. Você pode olhar para Mateus 21 e as passagens paralelas. E no versículo 27, essa ordem para adornar a festa era uma orientação para aquela comemoração. Essa festa era um tipo de parada ou até uma procissão festiva, quando as pessoas se reuniam e caminhavam pelas ruas, dirigindo-se ao templo, onde finalmente começariam as celebrações religiosas relativas à Páscoa. Jesus, você deve se lembrar bem disso, os evangelhos relatam dessa maneira, ele foi saudado por essa multidão que, embora o recepcionava bendizendo ao Senhor
e rendendo-lhe graças, 5 dias depois, na sexta-feira, manipulada pelas autoridades judaicas, mas expressando também o seu próprio afastamento de Deus, ao invés de dizer bendito que vem em nome do Senhor, estava gritando enfurecida, crucifica-o, crucifica-o. Querido amigo, ao erguer a sua voz, você está gritando o quê? Bendito que vem em nome do Senhor? Ou crucifica-o, crucifica-o? Veja bem, essa é uma diferença determinante. E assim é possível concluir esse estudo mencionando 2 textos do Novo Testamento que aplicam essas verdades, essas palavras a cada homem ou mulher que deposita a sua confiança no Senhor. Paulo, certamente, referindo-se ao versículo 17, disse aos Coríntios que, embora sejamos tratados como se estivéssemos mortos, nós estamos vivos. E mesmo que sejamos castigados, não estamos mortos. Porque, conforme o autor de Hebreus, citando o versículo 6, os cristãos podem estar confiantes, pois o nosso auxílio vem do Senhor, e nenhum mal que o homem possa nos fazer vai nos tirar dos cuidados de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Querido amigo, mais do que nunca, a aplicação prática desse salmo exige um posicionamento da sua parte. Decida agora se entregar completamente aos cuidados divinos e alegremente se entregue, dizendo o seguinte: este é o dia que o Senhor fez. Eu me regozijo e eu me alegro nele. Querido amigo, que Deus te abençoe, que você possa usar as palavras desse salmo para celebrar e louvar o nome do Senhor. Muito bem, depois dessas considerações sobre o Salmo 118, nós vamos então fazer as considerações sobre o Salmo 120 agora. Lembrando que nos próximos programas nós vamos estudar o Salmo 119. Nós vamos estudar o Salmo 119 em 2 programas, mas agora me cabe estudar com você o Salmo 120. Vire então algumas páginas da sua Bíblia e vamos estudar o Salmo 120. Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus a partir do reinado de Davi. Lá era o centro de louvor para todos os judeus, era o centro de culto, era o centro de administração também do país, da nação de Israel. Várias vezes no ano, eles subiam para a cidade de Jerusalém, situada a 750 metros acima do nível do mar. Jerusalém estava situada na região montanhosa de Judá. Os salmos de subidas ou salmos dos degraus, também chamados de salmos de romagem, eram cantados pelo povo que olhava para Jerusalém, se preparando para participar do louvor da cidade santa. Encontramos então uma série de 15 desses salmos. A partir daqui agora, do Salmo 120 até o Salmo 134, nós vamos estudar 15 desses salmos chamados salmos de degraus. Neles nós vamos achar bons exemplos das atitudes que devemos ter quando louvamos a Deus. Então, nós vamos iniciar com o Salmo 120. O Salmo 120 tem como título Um angustiado clama ao Senhor. Um angustiado clama ao Senhor. Esse, então, é o primeiro dos salmos chamados Salmos dos Degraus. O Salmo 121 a 134, que nós vamos estudar nos próximos programas, a partir dos próximos 2 que estudaremos o Salmo 119, nós estudaremos, então, os demais salmos dos degraus. Muito bem. Tendo como referência a Palestina, que é uma região montanhosa, a vinda do povo saída do Egito, ou também a volta do povo do exílio da Babilônia para o retorno a Jerusalém, nessas possíveis jornadas, eles estavam subindo em direção à terra prometida. E os salmos cantados nessa caminhada, nessa subida em direção ao retorno à terra prometida, eram chamados salmos de degraus. Também nas celebrações coletivas, como na Páscoa,
para onde afluíam muitos judeus de todas as regiões, eles tinham que subir em direção a Jerusalém e subir em direção ao templo, na própria cidade de Jerusalém. Assim, o cortejo também, com muita alegria, com muita festa, eles entoavam esses hinos de louvor, chamado Cânticos dos Degraus. Então, nesse salmo, o poeta, passando por essa situação difícil, da qual ele quer se libertar com urgência, ele clama a Deus e percebe que Deus o ouve, que Deus o atende. Esse salmo, então, reflete a angústia de um servo de Deus em meio a gente que lhe é hostil, através de mentiras, de enganos, pessoas que odeiam a paz porque até preferem a guerra. E a pergunta, então, que se faz é o seguinte: será que nós temos passado por essas situações? Provavelmente não, como o salmista, mas com certeza nós temos sido, muitas vezes, confrontados com situações semelhantes a essa. Querido amigo, você já passou por situações como essa? Veja bem, talvez na sua própria família você seja o único que quer ter uma vida honesta, em paz. Talvez na sua vizinhança exista muita fofoca, gente discutindo uns com os outros, brigas e sempre um ambiente de guerra. E no serviço, como seus amigos na escola, não sei, você tem outras situações que eu não conheço todas elas, mas em outros ambientes, como é que você tem enfrentado essas situações? Se você tem experimentado essas situações, esse salmo é exatamente para você. Para todos nós que temos gente, muitas vezes, maldosa do nosso lado. Vale então a pena refletir sobre as palavras do salmista. Em resumo, o Salmo 120 está nos trazendo a seguinte mensagem: em meio às mais difíceis situações, quando nos cercam os malfeitores, clamar ao Senhor é a solução de todo aquele que nele confia. Eu repito, Salmo 120 tem essa afirmação: em meio às mais difíceis situações, quando nos cercam os malfeitores, clamar ao Senhor é a solução de todo aquele que nele confia. Nesse salmo, nós vamos encontrar 5 razões pelas quais clamamos ao Senhor. No versículo 1, clamamos ao Senhor porque Ele nos ouve. O salmista ora ao Senhor e a certeza com que ora é baseada nas suas experiências passadas. Nós procuramos quem nos dá atenção. Sempre desejamos ser ouvidos. E a grande segurança do crente é que, se orarmos, Deus vai nos ouvir. Deus responde à nossa oração. Talvez não responda da maneira como queiramos, mas Ele responde. Creia realmente nisso. No verso 2, clamamos ao Senhor para que Ele nos livre dos enganadores. Especificamente, o salmista orou pedindo livramento dos mentirosos que estavam ao seu redor. Lábios mentirosos, língua traiçoeira, é realmente alguma coisa devastadora. Quando alguém fala contra nós ou levanta uma suspeita e a notícia se espalha, não dá mais para mudar a situação. Por isso temos que recorrer ao Senhor. Em terceiro lugar, clamamos ao Senhor, nos versículos 3 a 4, porque a sua resposta é dura contra os malfeitores. A resposta da justiça de Deus destina os enganadores à ruína. Nos versículos 5 a 6, clamamos ao Senhor porque o convívio com os malfeitores nos faz mal. O salmista descreve a sua angústia em habitar no meio dos adversários que odeiam a paz. Meseque e Quedar eram descendentes de Ismael. Meseque ficava na Ásia Menor, na atual Turquia, e Quedar ficava ao sul de Damasco, ou na Arábia. Como o salmista não podia viver simultaneamente nos dois locais, certamente esses são locais que representam povos descrentes, povos perversos, ímpios. Embora tenhamos que estar entre eles para lhes testemunhar do amor de Deus, a convivência com aqueles que não servem a Deus, de fato não é agradável para nós que amamos o Senhor. Por isso, então, nós temos que clamar ao Senhor,
porque o convívio com esses malfeitores nos faz mal. E, finalmente, em quinto e último lugar, no versículo 7, clamamos ao Senhor porque desejamos a paz e somente Ele nos dá a verdadeira paz. Enquanto o crente, o fiel, o servo de Deus vive em paz e promove a paz, normalmente aqueles que não têm o Senhor são ásperos, duros, briguentos, procuram mais a guerra do que a paz. Nessas horas é que temos que clamar ao Senhor, pedindo a sua urgente intervenção. Quando pensamos em concluir esse estudo e aplicá-lo em nossas vidas, temos que perceber que essas palavras cantadas e entoadas numa caminhada em direção à cidade do Senhor indicam que o cantor estava numa posição mais baixa e caminhava para a direção das alturas, para uma posição mais elevada. Assim também acontece em nossa jornada espiritual. Saindo de um vale de lágrimas, podemos caminhar com segurança em direção rumo à presença do Senhor. Querido amigo, que Deus te abençoe e que você possa contemplar o Senhor como seu alto e sublime refúgio. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.